Olá, alunos do 7º ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Vamos? Observem aí a pauta. Pronto? Vocês viram que nós temos a correção, então, das atividades, né, que vocês ficaram de fazer. Tem uma produção textual, que a data da entrega é dia 4, né, dia 4 de dezembro. Então, observem bem que tá aí já a data. E depois mais alguns exercícios para fazer, mais uma página só. Coisa bem simples e bem rápida, ok? Então, vamos iniciar a nossa correção? Vamos? Observem aí a tela. Então, nós temos aí atividades. Justifique a grafia das palavras destacadas nos excertos extraídos de A Ciência da Dedução. Este, por exemplo, é um curioso trabalhinho. Curioso. Então, eu vou observar. Eu tenho aqui o S no sufixo oso, que é formado de adjetivos. Por isso que ele está falando assim, para nós trabalharmos o quê? A grafia dessas palavras. Como é que foi formado o curiosos? É o curioso, porque nós temos o S aí do oso. Lembra? Tudo que é oso, osa, eu coloco com S. Mas você falava há pouco de observação e dedução. Esse A com H está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo haver. Né? Então, ele equivale o quê? A tempo passado, tá? Então, sempre que eu trabalho com A com H, eu estou me referindo ao tempo passado. E, contudo, pode servir para definir os limites da observação e da dedução. Pode. Está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e ele faz parte do verbo poder. Por isso que ele não tem acento aí na terceira pessoa. Para que iria, então, a agência postal, se não para mandar um telegrama? Esse senão junto, ele tá uma palavra só, né? Por quê? Porque ele equivale a não ser. Para que iria, então, a agência postal, a não ser para mandar um telegrama. Então, eu posso fazer a substituição aí. Pois tenho aqui um relógio que veio recentemente para parar às minhas mãos. Então, aqui relógio. A palavra relógio termina em ógio. Lembra das palavras? Ógio. Então, por isso que é com G. A próxima que nós temos é... Opa, travou aqui. Vamos lá. Se não me disser o contrário, julgo que o relógio pertenceu ao meu irmão mais velho, que o herdou de seu pai. Esse senão é separado. Por que esse senão é separado? Porque ele equivale a caso não. Caso não me disser o contrário, julgo que o relógio pertenceu ao seu irmão mais velho, certo? Por isso que ele é separado, porque eu posso substituí-lo. Ele equivale a caso não. Viveu algum tempo na pobreza. Aqui eu estou trabalhando a grafia do Z, não é mesmo? Então, a pobreza, né, uso o C no sufixo, por quê? Porque ESA é o formador do substantivo abstrato, a partir de adjetivos. Pobreza. Comecei por certificar-me de que seu irmão era descuidado. Esse por, nesse contexto aqui que nós temos, ele é uma preposição. Finalmente, peço-lhe que olhe para a tampa interna, onde fica o buraco da chave. Esse onde, por que ele é onde? Porque ele está com verbos que não dão ideia de movimento, indicando o lugar em que se passa o fato, certo? Onde é onde? Aonde movimento, onde não tem movimento. Haverá uma coisa pela qual valha a pena viver. Coisa, bom, ele tá com S, mas eu tenho que observar que eu tenho o ditongo, isso mesmo. Sempre que eu encontrar lá o meu ditongo, estarei escrevendo com S. Deu o infinitivo e em seguida o substantivo dos verbos destacados, justificando a grafia de cada um deles. Entreguei-lhe o relógio, não sem uma certa malícia, pois julgava impossível semelhante prova, e pretendia que isso lhe servisse de lição contra o tom um tanto dogmático que ele às vezes assumia. Pretender é uma pretensão, substantivo derivado de verbo em que há a correlação ND, NS, certo? Olha lá, o ND lá, pretendia.
Seria impertinência minha se submetesse as suas teorias a uma prova mais perigosa. Então, submeter de submissão é um substantivo derivado do verbo, em que é o que? A correção do met e do miss, certo? A terceira questão nós temos assim. Escreva o verbo do substantivo destacado, justificando a sua resposta. Apesar de pouco satisfatória, a minha pesquisa não foi de todo infrutífera, observou ele, fitando o teto com os olhos sonhadores e sem brilho. Pesquisar acrescenta-se que o sufixo ar à palavra que já apresenta um S. Dá pra me falar? Fala. Eu acho que eu vou lá apertar porque eu tô com medo. Receio de pedir pro Gustavo, eu tava na vala, depois ele é mal educado comigo. E... Certeza, filha? Vou fazer o quê? Esperar mais alguns minutos. Mas quanto tempo? É porque eu acho que eu... Não, tudo bem, só que eu acho que o tempo que você vai levar para chegar lá a pé é o tempo que eu tenho que terminar a aula. Eu penso assim, mas se você quiser, tudo bem. 4. Escolha o item adequado a cada frase de acordo com as regras ortográficas que você estudou. Então, vamos lá. Tivesse se abaixado para pegar os jornais, Léo não seria testemunha de um crime, senão junto ou senão separado. Senão separado. Léo não tinha outra opção, senão acreditar que o barão era culpado, senão junto. Os pés calçados sob a cama estavam a poucos metros da porta, A sem H. Léo trabalhava no hotel há aproximadamente 2 meses, indicando o tempo aí com H. A fim de esconder o que fizera, o barão abriu a porta o suficiente apenas para mostrar seu rosto, a fim separado. O interesse de Guima era afim ao do Imperial Park Hotel, atender bem os hóspedes. Esse afim já é o junto, certo? No Bexiga, bairro onde morava Léo, jamais pisara em um ambiente tão bonito e moderno como o Imperial Park Hotel. Aqui nós temos onde. Estamos falando de um lugar que não tem movimento. O barão não pôde disfarçar seu nervosismo diante de Léo. Pôde ou pode? Pôde, olha lá o meu verbo conjugado. E o mensageiro perfeito não pode deixar de ser cortês. Leia este trecho extraído da obra O Mistério dos 5 Estrelas. No seu mundo da Bela Vista, o bairro do Bexiga, onde nascera e morava. A grafia da palavra onde está ortograficamente adequada? Justifique. Sim. Com verbos que não indicam um movimento para algum lugar, com os verbos nascer e morar, devem empregar a palavra onde, certo? Como eu falei. Onde não tem movimento. Aonde é quando apresenta movimento. Então, vocês tinham aqui a próxima, o mistério do sobrinho perfumado. Opa, olha só. Tenho certeza que vocês leram com bastante atenção esse texto, né? Que esse aqui também já era para ter feito. Era. Muito interessante ele. Então, diz assim. O caso que Zezinho Sherlock também esclareceu com a maior facilidade começou num sábado à tarde. Mas o nosso herói só soube dele no domingo, quando foi visitar o tio, o delegado Orlando Quental, chefe do Departamento Especial da Polícia. O que foi que aconteceu dessa vez? Enforcaram uma velha agiota em Bom Sucesso. Temos um suspeito, mas não podemos provar nada contra ele. Esse suspeito que está detido na 21ª delegacia é um sobrinho da vítima. Também temos uma testemunha que o acusa de ter assassinado a velha para roubar o dinheiro do cofre. Ah, essa testemunha viu alguma coisa? Aí é que está. Não viu, mas sentiu. A testemunha é um cego. Puxa, o caso é interessante, titio. Como é que um cego pode ser testemunha de vista? Eu não disse que ele é testemunha de vista, mas suas declarações comprometem o rapaz. E o cego não teria interesse em acusar o suspeito se não estivesse certo do que diz. O diabo é que o rapaz acabou confessando que esteve no local do crime, mas nega ter enforcado a tia. Ele é o único herdeiro? Parece que sim. A velha não tem outros parentes mais chegados. Morava sozinha e vivia de rendimentos e de emprestar dinheiro a juros. Comece pelo princípio, titio.
pediu Zezinho, cruzando as pernas e adiantando um cacho de cabelos negros que teimava em cair sobre seus óculos. O caso é o seguinte: ontem à tarde, alguém ligou para a delegacia de Bom Sucesso e comunicou que havia uma mulher morta num pardieiro de um beco, na Avenida dos Democráticos. Uma patrulhinha que estava nas proximidades correu ao local e ali encontrou o corpo da senhora Matilde Rezende. A polícia já a conhecia de nome e sabia que ela era uma agiota e avarenta, mas nunca a incomodou. É difícil provar que os agiotas estão agindo fora da lei. Ora, a empregada jurou que a patroa tinha muito dinheiro naquele cofre. Ah, então temos uma empregada, hein? Sim, é uma outra velha, ausente na hora do crime. Tinha ido fazer compras e só voltou quando a polícia já estava na casa. Ela disse que não sabia quem tinha ido visitar a patroa, mas afirmou que o sobrinho dela é um marginal, desempregado crônico e andava de olho no dinheiro da tia. Nem todo desempregado é marginal, titio, assim como nem todo pistoleiro é bandido, pois a polícia também usa pistola. Roubaram tudo do cofre? Se a vítima emprestava dinheiro a juros, devia haver alguma promissória, ou vale, ou essas coisas que eu não conheço direito. Havia outros papéis na sala, mas jogados no chão. O assassino deve ter obrigado a velha a abrir o cofre para roubar o dinheiro. Só deixou os documentos. E onde é que entra o cego? Perguntou Zezinho, deleitado com a história. O cego é um marginal, um camelô sem licença que estava na entrada do beco. Alguns vizinhos o viram ali com um cachorro e um tabuleiro desde manhã cedo. Nem todo camelô é marginal, repetiu Zezinho Sherlock. A polícia tem o costume de dizer que o que não é direito está torto, mas há um exagero nisso. E o que foi que esse cego viu? Ou melhor, o que foi que ele pressentiu? O Dr. Quental apanhou um papel datilografado em cima da escrivaninha e consultou-o. Tenho aqui o depoimento do cego. Deixa eu puxar para cima. Disse, depois mostrando o papel. Ele estava vendendo bijuterias na entrada do beco, acompanhado pelo cachorro. Quando os patrulheiros chegaram, tentou fugir, com um tabuleiro na cabeça, mas um soldado o apanhou logo adiante. Ele pensava que fosse o Rapa, depois que o corpo da velha foi encontrado. O testemunho do cego tornou-se muito valioso. Por quê? Porque ele identificou o sobrinho da vítima pelo perfume. Ouça o que ele diz. E o delegado passou a ler um trecho do papel datilografado. A certa altura, ouvi uns passos pesados e um homem, usando um perfume de alfazema, passou por mim e entrou no beco. Eu sei que era um homem porque seus passos eram pesados e ele pigarreou. Um minuto depois, senti uma outra vez o mesmo perfume e o homem passou por mim andando muito depressa, descabelado, quase correndo, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Aprendi a conhecer as pessoas pelos passos e pelo cheiro, direitinho como o meu cachorro. Exatamente. O rapaz tem 25 anos e não exerce nenhuma profissão. Já trabalhou como balconista de uma loja de ferragens, mas foi despedido há 3 anos. Quando foi detido, negou ter estado na casa da tia, mas o seu perfume o denunciou. Ele usa uma loção de lavanda inglesa. Certo, murmurou Zezinho. Alfazema e lavanda inglesa é a mesma coisa. E depois o rapaz acabou confessando que esteve no pardieiro? Pois é, acabou confessando, mas disse que encontrou a porta aberta e a tia morta na sala. Então saiu correndo e telefonou para a polícia, mas não se identificou. O que você acha disso? Tudo me parece claro, titio, disse Zezinho Sherlock. O sobrinho perfumado pode estar dizendo a verdade, pois o cego é um grande mentiroso. Por que Zezinho chegou a essa conclusão? Por que será que o Zezinho chegou a essa conclusão? Que tipo de narrador o texto apresenta? Comprove sua resposta com um trecho do texto. Ou é o narrador observador. O Dr. Quental leu e releu o depoimento do cego. Ele está participando da história, né? Identifique a seguir quais características atribuídas a cada um dos personagens. Então, vamos lá. Zezinho Sherlock. Ele usava óculos, tinha cabelos negros e cacheados e é o herói da história. Orlando Quental. Delegado, chefe do Departamento Especial da Polícia. A senhora Matilde Rezende era agiota e avarenta. O cego, um camelô sem licença. O sobrinho da vítima,
Desempregado há 3 anos, usava um perfume de alfazema. Agora, na terceira pergunta, nós temos: o mistério da história que você leu corresponde a um crime. Sabendo disso, responda as questões. Quando o crime aconteceu? No sábado à tarde. Onde? A vítima foi encontrada enforcada em um pardieiro num beco, na Avenida dos Democráticos. Quem foi a primeira pessoa a ver a vítima? Tudo indica que o sobrinho, pois ele alega ter encontrado a porta aberta e a tia morta na sala, mas ele fugiu e telefonou para a polícia. Na história de detetive, o modo como a narração acontece acaba por sugerir ao leitor suspeitos, que possam ter motivos ou um interesse para realizar o crime. Que suspeitos é sugerido no texto? Bom, o texto, ele aponta primeiro o sobrinho da vítima como suspeito de cometer o crime. A empregada afirma à polícia que ele é um marginal, desempregado crônico e andava de olho no dinheiro da tia. Então, a primeira que nós temos é essa visão. Determine as informações referentes à sequência da narrativa da história. A situação inicial. O Zezinho Sherlock, ele visita o tio e fica sabendo do assassinato da senhora Matilda Rezende. Qual o conflito da história? Há um suspeito detido, o sobrinho da vítima, mas nada se pode provar contra ele, pois a testemunha que o acusa de ter assassinado a tia é um cego. Qual o clímax da história? O delegado Quental faz a leitura do depoimento da testemunha a Zezito. E o desfecho? Zezito Sherlock esclarece o caso, dizendo que o cego é um grande mentiroso. Na situação inicial, o narrador afirma que Zezito Sherlock esclareceu o caso com a maior facilidade. Em que momento o herói da história percebe que o sobrinho perfumado pode estar dizendo a verdade? Então, o Zezito Sherlock, ele percebe que o cego está mentindo ao ouvir seu testemunho lido pelo tio. Como ele chega à conclusão de que o cego é um grande mentiroso? O cego afirma ter identificado o sobrinho por meio de seu perfume e de seu passo pesado, mas também diz que ele estava descabelado, o que faz Zezito concluir que o camelô não era cego ou completamente cego. Complete o quadro a seguir e identifique os personagens comuns à história. Então, personagens, os detetives. Zezito, né, Sherlock, e o detetive Orlando Quintal. A vítima é a senhora Matilde, né, Rezende. Os suspeitos, o cego e o sobrinho perfumado. O culpado, o cego, e o inocente, o sobrinho perfumado. Se ele não tivesse dado aquela pala, né? Justifique a grafia das palavras destacadas nos trechos que seguem. Como é que um cego pode ser testemunha de vista? A palavra pode, nesse contexto, é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo poder. E o cego não teria interesse em acusar o suspeito se não tivesse certo do que diz. Nessa frase, se não equivale a caso não, por isso é separado. Cruzando as pernas e ajeitando um cacho de cabelos negros, usa-se J, as palavras derivadas de outras que já apresentam. Ajeitar, ajeitando. E onde é que entra o cego? Emprega-se onde com verbos que não dão ideia de movimento, indicando o lugar em que se está. Mas há um exagero. Nesse enunciado, A com H está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo haver, equivale a tempo passado. Passou por mim e entrou no beco. Nesse enunciado, por é uma preposição. Já trabalhou como balconista de uma loja de ferragens. Aí a gente usa o G com substantivos terminados em agem. Ele usa uma loção de lavanda inglesa, nacionalidade, sufixo, termina em S, né? O cego é um grande mentiroso. Qual que é? Deve ser o oso aqui, né? Então, usa-se a letra S nos sufixos formadores de adjetivo oso e osa. Lembra? Do oso e osa no sufixo, eu escrevo com S. E vocês têm aqui a produção textual
de um conto de enigma. Vocês estarão lendo com bastante atenção essa produção textual para estarem realizando. E a data da entrega da produção textual, deixa-me ver aqui, o dia 4/12, certo? Então, não esqueçam, a produção textual é muito importante para vocês fazerem. E vocês farão também a atividade da página 97, certo? Então, a próxima aula estarei corrigindo com vocês. Boa atividade e até a nossa próxima aula.